Cláudia vai explicar essa ideia, a gente canibalizou, né? Canibalizamos, estou gostando dessa palavra, de um outro lugar. A Cláudia eu vi essa ideia de aluno apresentar trabalho em andamento num congresso. Eles tinham exatamente 1 minuto, só que a situação era um pouco diferente, porque depois chegaram muitos alunos, eles ficavam... E as pessoas circulavam pelas mesas. Mas, bom, então a ideia da gente aqui é os alunos de mestrado e doutorado que estão fazendo pesquisa, então eles têm 1 minuto e nem 1 segundo a mais, como vocês podem o nosso cronômetro para apresentar as suas pesquisas. Isso. Se a pessoa insistir em ficar aqui, vocês estão vendo que eu sou grande, eu levo o sujeito. Mas antes disso tem... Cadê o Danilo com a campainha? Tem o Danilo com uma campainha, a Érica é realmente o último recurso. A gente precisa não precisa contar com a Érica, a dupla de stand-up comedy aqui. Mas, bom, claro que a gente sabe que 1 minuto é sempre muito... óbvio, 1 minuto é pouco para explicar, para cada um explicar o próprio trabalho. Então, por isso, depois da sessão, todos os alunos que apresentaram o seu trabalho em 1 minuto, a gente tem a sessão de pôster, onde todo mundo pode explicar com toda calma, sem pressa, com toda tranquilidade, no que consiste a sua pesquisa. E acho ainda que se beneficiar, de novo, da própria configuração do evento, que a gente tem convidados externos, tem professores de diferentes linhas, tem alunos de diferentes linhas, então acho que a gente tem uma chance rara e boa de poder conversar, trocar. E para quem está assistindo, a gente também tem uma ideia mais geral das pesquisas que estão acontecendo no departamento. Então, tem uma parte que é mais descontraída, pelo menos para a gente que está assistindo, não sei também se é tão descontraída assim, mas tem essa outra parte de interação que eu acho que é importante também. Com relação à ordem de apresentação, a gente vai seguir exatamente a ordem que está no site, que é a ordem alfabética, justamente para não fazer uma coisa, primeiro um bloco de uma linha, depois de outra linha. Então, a ordem alfabética mesmo, a gente começa pela Alessandra. E com relação, só já dando uma informação com relação ao pôster, se a gente atrasar um pouco, o meu pedido aqui para todo mundo que tem pôster no final da sessão, desça com o próprio Aramado, então os 3 esquema colaborativo, e a gente vai deixar no carro da Inês. Não, Inês, é o seguinte, eu não sei se os meninos do PET que ajudaram a trazer as estruturas vão poder ficar exatamente até o final, para descer com as estruturas de pôster. Então cada um desce com simpático, desce com as estruturas. É leve. É levinho, não tem problema nenhum. Organização também é colaboração. Bom, mas então vamos começar. Só um detalhe. Porque nós estamos gravando também o minuto da pesquisa, então eu vou pedir a cada aluno que segure esse equipamento na mão, numa distância aproximada. Alguns poucos vão usar recurso de slide. E que segurem, então, na mão, só para a gente poder captar melhor a voz, tá certo? Então, a Alessandra começa. E aí, pela ordem alfabética, vocês já vão imaginando quando vão... Cadê o fone? Depois da Alessandra é Bruno Rodrigues. Segurar vai ser difícil. Gente, peraí, deixa eu... Você não vai começar a contar. Quando eu quiser. Peraí, então vamos lá. Ai, não vale gritar gol no final, hein, gente? Oi. Calma, porque tá cronometrado. Se eu botar na apresentação, vai brecar tudo. Vamos lá. 1, 2, 3. A nossa pesquisa vai olhar para a construção de identidades de futuros professores a partir de questionamentos possíveis que se revelam em seus discursos durante a formação. A partir daquilo que ouço de colegas já professores e do que venho ouvindo dos professores em formação inicial, vou procurar entender esses discursos. De teórico, terei que ouvir meu aluno, todo o meu trabalho deve se basear nas suas vivências, a partir do que eles trouxerem, e aqui deve ficar a minha prática pedagógica, sem alma, escutar o aluno para quê? Eles não sabem de nada. Utópico, na escola onde eu estudei, nós dizíamos aos professores quando e como deveríamos estudar, tudo acontecia se todos estivessem de acordo, os professores não interferiam no que decidíamos. E um quarto que queremos provocar e explorar com esses futuros professores, que é o prático exploratório. Na nossa escola, na nossa sala de aula, eu e meus alunos, todos deveremos nos envolver com o trabalho, cada um trabalhando do seu jeito e observando como as coisas acontecem e os porquês.
Pulei muita coisa. Não precisou da sua força. Quem é o segundo? Bom, então, a minha pesquisa investiga a análise do posicionamento autoral em crônicas jornalísticas, situada então na linha 4, através da análise dos recursos linguísticos interpessoais presentes em textos desse gênero, de forma a compreender como esses recursos servem à interpretação dos fatos pelo cronista e à construção de um universo para induzir o leitor a uma co-construção, influenciando a sua opinião sobre os temas abordados. Como questões de pesquisa, então, eu proponho: será a crônica jornalística um texto que aborda determinadas temáticas de maneira sempre descompromissada? E como esse gênero contribui para a formação da opinião pública? Para análise, eu me fundamento na linguística sistêmica funcional de Halliday, em 1994, com enfoque na metafunção interpessoal, e na teoria da avaliatividade de Martin, 2000. Quanto à metodologia, ainda não tenho assim um corpus definido de crônicas, mas serão crônicas jornalísticas que abordem especificamente temas políticos, transcrevendo trechos que se mostram as atitudes e avaliações do autor. Pode continuar. Não é isso, é aí até mais ou menos a metodologia mesmo. Então tá bom. Tá. O meu trabalho é uma visão mais geral, articula dois objetivos de análise. Dois objetivos principais: uma análise sobre a prática tradutória no limiar de um texto claramente avesso ao translado para outras línguas, uma reflexão sobre a metalinguagem enquanto praxis histórica. O estudo se apoia em base teórica do vetor pós-estruturalista, mais especificamente na abordagem proposta pelo perspectivismo, segundo o trabalho de pensadores como Nietzsche, Deleuze, Viveiros Castro e Talbot Taylor. O trabalho também adota como norte o pressuposto chamado historicismo moderado de Orhu, e assim procura construir uma história não teleológica, na medida do possível, puramente descritiva, dos saberes metalinguísticos, orientando-se pelo fio condutor que delega à escrita um papel protagonista nessa história. Estou até adiantado. Eu vou partir da obra clássica chinesa do Lao Tse, escrita em chinês arcaico. Desenvolvo uma pesquisa etimológica nas fontes clássicas e contemporâneas chinesas e ocidentais dos termos metalinguísticos selecionados, com vista ao embasamento da análise crítica comparativa de 7 traduções oferecidas em francês, português, inglês, comentário chinês clássico e holandês moderno. Da revolução tecnológica dos séculos XX e XXI sobre a indústria da tradução. Bom, meu projeto, que ainda é só um projeto, está bem no começo, eu vou falar de globalização, tecnologia e tradução, e aqui eu vou apresentar as questões gerais que eu vou estar abordando ao longo desse projeto, né? Minha orientadora, a professora Márcia Martins. A gente pensa em globalização diretamente ligada à internet e se questiona quem alimenta quem. Os resultados disso são novos mercados e a aceleração exponencial da comunicação, com resultados de novas demandas. O multilinguismo, nesse contexto, se transforma numa exigência mercadológica e um aumento exponencial do consumo mundial de tradução. Consumo, tradução como produto, como mercadoria mesmo. A língua ainda, nesse contexto, né, a língua ainda é vista como barreira ou como oportunidade de negócio. A tradução é um problema a ser resolvido, é um custo, ou a tradução é uma solução, é um investimento. A linguagem, obviamente, está no centro desses processos todos, mas a gente tem que se questionar sobre as visões de linguagem que predominam nesses processos e as definições nesse contexto de tradução e tradutor. Ok. Elisa Figueira, a tradução no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Sim, tá bom. Então, o meu trabalho, minha pesquisa vai ser sobre o uso pedagógico da tradução no ensino de língua estrangeira. Nós pretendemos partir um pouco da tradição em que se usava, a princípio, a tradução no ensino. Depois há um momento em que essa tradução, o uso da tradução nas aulas de língua estrangeira é rejeitado. E agora, né, nos últimos 30 anos, mais ou menos, isso é retomado, mais sob uma nova perspectiva, né, pós-estruturalista, e aliado também a uma praxis em que você tem o uso de tecnologias, né,
para usar a tradução na sala de aula de língua estrangeira. Por favor, quem não for usar o Data Show, pode ficar aqui na frente, que aí a gente vê melhor a pessoa, né? Fica mais fácil para a gente acompanhar. Quer dizer, se tiver com muito... Agora, então, é Felipe Fernandes Cavaleiro da Silva, as pesquisas. Vai demorar um pouquinho a ver. Isso aqui vai demorar um pouco a abrir. Quer passar outra pessoa para não perder tempo? O Bruno podia ir falando, né? então. Bruno, vem você 10 segundos de dúvida. É que demora um pouquinho a abrir. Então fica legal. Bruno Rodrigues, ser ou estar, eis a questão. Como é que eu faço? Não precisa fazer nada, é só Só segurar. Tá. Segurar. Você vai Fico usar aqui? slide ou não? Isso. Não. Fica em pé pra gente ver melhor. Tá. Não tão rápido, né? Bem, eu fiz um resumo, então vou tentar ler rápido. Ok. Tentar. Posso? A presente pesquisa congrega a perspectiva funcionalista da linguística sistêmico-funcional e uma visão sociocognitiva de contexto proposta por Van Dijk, num quadro teórico à luz do qual os usos dos verbos ser e estar são descritos, explicados e sistematizados por meio da determinação das condições sintático-semânticas e contextuais que se encontram na origem da escolha entre essas duas formas verbais. Como esteja apoiado num paradigma funcionalista, esse trabalho se estrutura em torno de uma análise de orientação paradigmática em cuja base se encontra a semântica. As ocorrências de ser e estar consideradas com vistas a atender os referidos objetivos são aquelas nas quais estes verbos estabelecem uma relação entre um sujeito e um sintagma na função de predicador. Na gramática tradicional, esse comportamento meramente relacional lhes confere a designação de verbos de ligação. Em nosso trabalho, no entanto, tais verbos não são meros elementos de ligação e não são, por isso, destituídos de significado. Como não estejam habilitados para cumprir a função de predicação, porque lhes falta propriedade valencial, esses verbos são concebidos como verbos transpositores. Acabou. No caso dele, quando ele começou a falar, já tinham passado os 5 minutinhos. Mas a gente deu esse desconto. Pronto. Ok. Depois tem o pôster, a gente acompanha. Tá bom, ok. Bruno, Não, agora é o Felipe. a especialidade do pretérito de efeito composto no português brasileiro e seu ensino para falantes de língua inglesa. Então, meu tema, pode começar? Meu tema está ligado à aula de ensino de português como segunda língua, estou orientando a professora Rosa Marina. Então, a primeira reflexão, né, sobre o assunto surgiu em 1901 por Viana, que ele questiona essa ideia, essa semântica do pretérito perfeito composto, com uma ideia de uma ação iterativa. Depois tem uma competição com Boléu, que ele vai falar que, na verdade, não só vai ter a iteração como aspecto durativo. Uma obra mais recente, o Rodolfo Hilário vai fazer uma releitura e vai colocar que, na verdade, essa semântica estaria ligada a aspectos do lexema verbal. Aí vamos ter uma problemática, porque tem situações, no caso, em que você vai ter verbos com a ideia com semântica pontual, mas que pode ter elementos de fronteira que vão alterar essa semântica. E como é que eu vou descobrir, então, se é o valor durativo ou iterativo? Então, o desafio, na verdade, na pesquisa, é você, na verdade, pensar em quais são os casos de uso do VPC, de que modo a duração e a interação são agenciadas, como é que um falante nativo de língua inglesa tentaria entender esses enunciados, se eu teria algum elemento de língua inglesa que poderia facilitar essa comparação, e como fazer uma descrição de tal forma que facilite o trabalho do professor de português como língua estrangeira. Beleza? Vou fechar aqui. João Cláudio, professor de português como língua estrangeira, a pessoa já tem uma Aqui. defasagem. Já está defasada, já gasta 15 segundos. Pera aí, Claudinho. A voz passiva, uma abordagem conciliatória entre aquisição, custo computacional e processamento. A tese focaliza a aquisição e o processamento de sentenças na voz passiva no desenvolvimento linguístico típico e comprometido, como no caso do DEL, distúrbio específico da linguagem.
Sentenças passivas, semanticamente irreversíveis, o João foi amarrado pelo Pedro, o Pedro foi amarrado pelo João, foram apontadas pela literatura como especialmente custosas. Contudo, evidências recentes atribuem esse custo a fatores de ordem pragmática ou experimentais. Diante desse panorama, os nossos objetivos são: caracterizar as informações cruciais para a representação sintática das passivas nas interfaces da língua com o aparato processador, caracterizar a computação dessas estruturas em tempo real, à luz de análises minimalistas e de um modelo integrado da computação online desenvolvido aqui no LAPAL, discutir em que medida fatores discursivos poderiam atenuar custo de processamento assumindo um processador sintático autônomo e, finalmente, explicar o efeito de reversibilidade semântica na compreensão dessas estruturas. Integração entre informação linguística e visual, um estudo experimental. Pode ser com sem gráficos microfone? de linha. Não, isso é só pra gente captar, não Ah, tá. Só pra gravação. Bom, gente, meu nome é Luane, eu sou da linha 2, sou doutoranda do programa e a minha orientadora é a Érica Rodrigues. Bom, o trabalho que eu apresentei no pôster é um recorte do meu trabalho que vai ser apresentado na qualificação, onde a gente está vendo o custo de processamento de leitura de representações gráficas. No caso do pôster, eu peguei um recorte porque nós estamos utilizando os gráficos de linha e os gráficos de coluna. E, nesse caso, vou apresentar os resultados que eu tive com os experimentos realizados com os gráficos de linha, que partiu de um trabalho realizado pela Érica e pela Juliana, de iniciação científica. Bom, um dos objetivos, um dos principais, é investigar que fatores poderiam afetar a integração entre informação linguística e visual, em especial nos gráficos de linha, que é o caso do pôster. Marcela Koppelbaumer. Metonímia e conversão no português. Pode começar? Só falar? O meu trabalho vai tratar a questão da metonímia como um processo de formação de palavras dentro do processo de conversão. Inicialmente, eu estava estudando a conversão entre adjetivos e substantivos. Agora, com a orientação da professora Margarida Basílio, a gente está procurando analisar também formações no infinitivo e participo passado. A metonímia tem essa questão não só da substituição, o fácil acesso de uma palavra a outra, então o quanto isso poderia refletir na conversão e facilitaria a expansão lexical. A princípio, como um andamento de pesquisa que a gente tem realizado, seria definir o que é metonímia, os trabalhos realizados em metonímia, a questão da conversão, descrever como é o processo de conversão, uma bibliografia da conversão e depois analisar dados com conversão e esses padrões metonímicos para analisar o quanto eles influenciam na conversão dessas palavras. Márcia Almeida. Deixa a vida me levar, o jeito brasileiro de lidar com a incerteza. Se você quiser. É assim? Você quer que eu segure para você? Não sei, pode ser. Obrigada. Há no Brasil um comportamento muito popular que costuma incomodar estrangeiros e até mesmo brasileiros. Batizado neste trabalho como Deixa a Vida Me Levar, constitui-se como uma espécie de inércia perante a vida por parte de um ser humano capaz que abre mão deliberadamente da responsabilidade pelo seu destino, deixando de planejar, adiando tudo para a última hora, fazendo o mínimo possível, às vezes sem capricho ou ainda quando absolutamente necessário. Tomando por base os estudos de Geert Hofstede e Richard Lewis sobre as culturas nacionais, pretende-se aqui, por meio da análise de letras de samba, pagode e rock, investigar como o Brasil, o país do futuro, convive com um comportamento tão avesso ao progresso e o Deixa a Vida Me Levar é compartilhado por todos os brasileiros e em que medida. Se a gente vai verificar se é ou não é. Acreditamos que o trabalho dessa pesquisa interessa tanto aos brasileiros para fins de autoconhecimento e reciclagem, quanto aos estrangeiros e aprendizes de português como segunda língua, que precisam desenvolver a competência intercultural. Marco Aurélio Silva Souza.
estilos conversacionais, mídia e interação social no contexto urbano. Notícias em tempo real no fluxo de deslocamentos do trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a minha pesquisa de doutorado, que está no início, né, orientado pela grande professora Maria das Graças, vai estudar a interação social no cotidiano urbano da grande cidade do Rio de Janeiro, a interação social entre repórteres aéreos, repórteres terrestres, locutores de rádio, apresentadores de telejornais em notícias específicas sobre o trânsito e como essas notícias interferem no cotidiano urbano. Esse trabalho, na verdade, vai fazer uma relação entre linguística, através da sociolinguística interacional, entre antropologia urbana, principalmente com os trabalhos de Gilberto Velho, e entre a sociologia. Esse trabalho é a continuação da minha dissertação de mestrado, que estudou a princípio só os estilos conversacionais de repórteres aéreos do rádio. Naomi Orton. O mito do falante nativo, reflexões e reconstruções. Então, como vocês podem ver, o título provisório do trabalho é um mito do professor falante nativo, reflexões e reconstruções. Essa pesquisa se insere na linha 4 e é uma investigação de como o mito do professor falante nativo está construído no discurso. Para isso, eu conduzi entrevistas com 2 professores, 2 coordenadores e 2 alunos. E o estudo busca entendimentos de como essas pessoas constroem as suas identidades a partir dos seus sistemas de crenças sobre o mito do professor falante nativo. É isso. Paula Santos Diniz. Custos associados a fatores estruturais no processamento de DPs complexos traduzidos do inglês para o português. Gente, esse equipamento ele não é um microfone, ele só está registrando o som. Então é bom que vocês falem no bom tom de voz, tá? Tá. A minha pesquisa está inserida na linha de pesquisa Língua e Cognição e tento estabelecer um diálogo entre a psicolinguística e os estudos da tradução, que é algo inédito dentro do programa de pós-graduação em estudos na linguagem da PUC-Rio. O objetivo do trabalho é medir custo de processamento envolvido tanto no processo tradutório quanto no resultado tradutório de DPs complexos com múltiplos modificadores substantivos e adjetivos. Foram realizados 3 experimentos com tradutores experientes e novatos e foram utilizadas as ferramentas Translog e Camtasia, comuns nas pesquisas nos estudos do processo tradutório, e o SciScope, que é um software utilizado na área de psicolinguística. Rayane Salles. Recursão dentro de sintagmas nominais em Piraman. Uma questão de ordem? A minha pesquisa é com a língua Pirahan, que é falada por cerca de 400 pessoas que vivem ao longo do rio Maici, na Amazônia brasileira. É uma língua isolada, ela não pertence a nenhuma família linguística no Brasil, mas a família Mura, que é de uma língua extinta do Peru. Em 2005, Daniel Everett reportou que essa língua não faz um tipo específico de recursão, que é de sintagmas iguais, do tipo, o João disse que a Maria vem, ou o chapéu da mãe da Maria. Então, o projeto é de recursão em geral. Tem outros participantes da UFRJ, da Unicamp envolvidos e a nossa linha 2. E os outros participantes estão vendo a recursão no nível sentencial e eu nos sintagmas nominais. Eu já fiz uma viagem de campo, a gente viu aspectos fonológicos da língua e na próxima viagem eu vou coletar dados de sintagmas nominais. E a contrapartida social do projeto é a construção de uma escola e de uma gramática pedagógica da língua Pirahan. Paisagens identitárias de professores de português da República, um estudo de práticas narrativas e avaliativas.
Oi, eu vim apresentar a minha pesquisa de dissertação. Pesquisa sobre a construção de identidade do professor da rede municipal, professor de inglês. Eu sou professora de inglês da rede municipal do Rio e eu me juntei com 3 amigas minhas e eu gravei uma conversa em que a gente conversava sobre esse tópico, né? E a partir das histórias que nós contamos, eu analiso como as identidades são construídas e reconstruídas no discurso. E eu uso a teoria das narrativas e a teoria da avaliação. Isso. Tiago Batalha. Elisão nominal, aspectos de interface entre a sintaxe e a fonologia. Gente, boa tarde. A minha pesquisa na área da linha 2, teoria linguística e psicolinguística, eu estudo elisão nominal em contextos específicos, sentenças coordenadas do tipo o presente do João e da Maria foram entregues. A literatura atual sobre o assunto é carente em língua portuguesa, ela tem sido meramente descritiva e restringe esse fenômeno a um conjunto de preposições. As nossas hipóteses iniciais são que há outras preposições que licenciam esse fenômeno e que o peso silábico dessa preposição, fazendo uma interface entre sintaxe e prosódia, determina o licenciamento ou a restrição desses fenômenos. A gente está fazendo, na verdade, 3 experimentos, teste de aceitabilidade, reprodução oral e, por fim, escuta automonitorada. O nosso referencial teórico é o programa minimalista do Chomsky e a fonologia prosódica. E eu sou orientado pela professora Silene, orientado pela professora Letícia. Agora a última, Viviane Moldada, aspectos internacionais e culturais, interacionais, claro, desculpa, e culturais da ordem e da sugestão do ensino de português como segunda língua e língua estrangeira no meio militar. Bom, então, como já foi lido, tem como título a minha tese de doutorado Aspectos Interacionais e Culturais da Ordem e da Sugestão no Ensino de Português como Língua Estrangeira no Meio Militar, né? Linha 1, orientada pela professora Rosa Marina. O tema é justamente estudar esses 2 atos de fala, a ordem e a sugestão, em militares, tá? Por meio do contraste entre brasileiros e espanhóis, porque eu sou professora de espanhol e de português para estrangeiro. Então, pegar esses 2 grupos e contrastar, né? Para uma prática pedagógica mais eficiente do ensino de português para hispanofalantes, no meio militar. Por quê? Porque eu sou militar, né, do Exército, e o meu público-alvo é esse. Né? O objetivo geral, descrever os atos de fala, ordem e sugestão utilizados por militares, tanto brasileiros quanto espanhóis, com seus aspectos socio-interacionais subjacentes. Bom, no próximo ano a gente pode fazer igual a festa do carbono, vocês podem negociar entre vocês, se sobrar minutos vocês podem vender preços que considerarem. E agora é o pôster, né? Anuncio o pôster. E agora então a gente vai para a sessão de pôsteres, mas eu acho que a gente podia, Letícia, não sei, antes das pessoas irem para a sessão de pôsteres, a gente tem alguns agradecimentos a fazer, né? Então, em primeiro lugar, assim, por essa parte dos agradecimentos, a gente queria agradecer muitíssimo a colaboração dos alunos de graduação, os alunos PET de Letras, que foram, assim, essenciais Queremos agradecer também o trabalho da Secretaria, em especial o trabalho da Dgerlane, com apoio, assim, de última hora, resolvendo problemas que só ela sabe resolver. Então, ela não está aqui, mas eu vou também, mas em especial a Di. Quero agradecer também muito a Cláudia, que, enfim, ajudou muito aqui como parte da comissão. Maria Paula também, com certificados, né, que nos deu um apoio. Enfim. E todo mundo que participou, incentivando seus alunos a virem, os professores da graduação que trouxeram seus alunos para extensão das aulas ou trazendo a turma para as palestras, todo mundo que ajudou os alunos a
se posicionarem nesse minuto da pesquisa e apresentar de forma tão sintetizada e objetiva aquilo que estão fazendo. Eu tenho a impressão que a gente ficou com um bom panorama do que a gente faz no nosso programa e a gente foi capaz de escutar o que cada um vem fazendo e até buscar identidades, diferenças e complementações, né? E eu acho que foi bastante produtivo da parte da minha avaliação e agradeço aos alunos o empenho, agradeço aos colegas do programa também, a toda a mobilização diante disso e, enfim, espero que tenha sido proveitoso para todos.